Sob o ponto de vista pessoal, foi uma honra enorme assumir a presidência da Associação Mineira do Ministério Público. No primeiro instante, assumi a vice-presidente, o primeiro vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Uma honra enorme, já era uma honra enorme ser promotor de justiça, maior ainda ter alçado a condição de presidente dessa entidade de classe do Estado de Minas Gerais. Sob o ponto de vista institucional, um momento histórico muito importante. Foi a primeira gestão que esteve à frente da Associação Mineira do Ministério Público pós-Constituição Federal de 1988 e pós-Constituição Estadual de 1989. Portanto, os desafios eram enormes. Primeiro, nós que pretendemos dar um enfoque à área cultural, mas a implementação do novo Ministério Público, com todas as autonomias implementadas pela Constituição Federal, era o grande desafio que nós tínhamos para o momento. Uma entidade ou uma instituição tem sempre um pouco da característica de quem administra, né? Eu sempre tive muita preocupação com essa área cultural, porque ao lado de estar no Ministério Público, eu tenho a carreira de magistério há muitos anos. E ao lado do Monteirinho, com quem dividia a presidência da associação, nós tínhamos muita preocupação com isso e implementamos muitas palestras, muitos eventos, muitas palestras dadas pelos colegas no fim de tarde. Era uma perspectiva muito grande. A associação tinha muita participação na área institucional. E nós tínhamos a preocupação de dar, assim, um fomento à cultura, um fomento a um melhor preparo dos promotores para o desempenho da sua tarefa, que é uma tarefa enorme. Portanto, essa foi, sim, uma característica minha e do Monteirinho. É bom lembrar esse conteúdo histórico, porque a Associação Mineira do Ministério Público, a parte de ser uma entidade privada, que congrega os promotores, procuradores em atividade ou inatividade, e mais pensionistas, tem uma participação histórica na construção do Ministério Público. Antes da Constituição de 1988, todos sabem que o Ministério Público era apenas um apêndice do poder Executivo. Embora formalmente apenas um apêndice, a associação teve uma participação grande, enorme mesmo, para construir todas as autonomias que nós temos hoje, consagradas em sede constitucional. Eu tenho a convicção de que foi possível, um elemento facilitador das conquistas que nós tivemos na Constituição, o exercício que nós tivemos, assim, o próprio Ministério Público e a associação, principalmente isso, né? Antes de 88, o procurador-geral não era eleito, era escolhido ao critério do governador e tinha alguma dificuldade normal disso, de quem que era escolhido por desejo do governador de exercer, assim, um pouco da sua autonomia na grandiosidade que era preciso. Mas a associação podia fazer isso. A associação era entidade de classe e muitas das conquistas foram implementadas graças ao Ministério Público, à Associação Mineira do Ministério Público. Vejam que, de um modo geral, como um apêndice do Executivo, era tratado assim como no funcionalismo de uma forma geral, os aumentos, mas houve sempre um tratamento assim separado, distinto, né? Distinto no sentido de separado e distinto no sentido da distinção que merece o Ministério Público. Então, a associação se incumbia de ter uma tratativa direta com o governador do Estado, com uma liberdade muito maior do que o próprio procurador-geral podia ter, dada a forma como ele era escolhido. Então, veja, todas as nossas conquistas, muitas delas foram devidas à Associação Mineira do Ministério Público. Acho que é importantíssimo, inclusive, que todos os procuradores gerais de justiça possam, no ingresso dos novos promotores de justiça, levar a eles a notícia da história da instituição, a história da associação, o que representou a Associação Mineira do Ministério Público para a construção do Ministério Público. Veja, eu posso até falar com alguma autoridade sobre isso, porque eu exemplo de ter sido também presidente da associação, todos sabem que eu fui também procurador-geral de justiça, e reputo assim que a associação tenha sido a grande responsável por todos nós termos algum sucesso enquanto dirigente da própria instituição, pelo caminho construído pela Associação Mineira do Ministério Público. Eu gostaria apenas de dar um testemunho que, vejam vocês, é o seguinte: em 1988 foi promulgada a Constituição Federal. Depois, em seguida, no ano seguinte, a Constituição Estadual. Então, nós que já estávamos com as autonomias na letra da Constituição,
era preciso implementar isso do ponto de vista material, verdadeiro mesmo. E vejam que, então, 88, a Constituição Federal, 89, a Constituição Estadual, já em 1990, quer dizer, no meio da minha gestão, nós tivemos um problema com o governo, e foi possível enfrentar esse problema com o governo através da autoridade que a associação tinha, de representar todos os promotores e procuradores. Então nós enfrentamos, vejam vocês, uma greve para enfrentar um problema do governo do estadual que ainda resistia a reconhecer a autonomia da Constituição. Então nós presidimos uma greve que foi muito bem sucedida e acho que, sob esse ponto de vista de remuneração, o primeiro reconhecimento histórico que se teve a respeito das nossas autonomias, nossa autonomia financeira e de implementação da nossa remuneração foi conquistada nessa gestão. Daí para lá, muitas outras coisas foram feitas e hoje absolutamente consolidada a instituição do Ministério Público, repito, muito, mas muito mesmo, pela responsabilidade histórica da Associação Mineira do Ministério Público. E este é um dos pontos, digamos, principais da história da minha vida, ter sido presidente da Associação Mineira do Ministério Público. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público foi sancionada em 1993. No momento, lei nacional sancionada aqui em Belo Horizonte, no Hotel Del Rey, era Procurador-Geral de Justiça, o doutor Castelar Modesto, que era mais difícil, que também foi presidente da Associação Mineira do Ministério Público, sancionada aqui por um presidente da República mineiro também, que era o Itamar Franco. Eu creio, já disse aqui, creio que tudo que se conquistou a respeito do Ministério Público, e não foram poucas coisas, tudo teve um braço importante da Associação Mineira do Ministério Público, todos. Eu digo, a minha gestão foi a primeira depois da Constituição, mas muito antes da Constituição, muitas coisas foram feitas, cada um colocou lá o seu tijolinho, e a Lei Orgânica Nacional, a Lei Orgânica Estadual, as nossas autonomias, o reconhecimento público disso, tudo isso se deve muito à Associação Mineira do Ministério Público. Aos associados todos, eu diria uma palavra assim ainda de elogio, de honra enorme ter sido presidente da Associação Mineira do Ministério Público e que todos possam reconhecer que a associação hoje tem um perfil um pouco diferente, mas não menos aguerrido que sempre teve. A associação hoje é rica no plano de saúde, é rica na defesa das prerrogativas, é rica no lazer, é rica na velha tradição dos jantares semestrais que nós fizemos sempre aqui. Eram jantares semestrais, hoje são jantares anuais, mas principalmente ainda a Associação Mineira do Ministério Público é rica na defesa dos conteúdos institucionais, das nossas garantias, das nossas prerrogativas, continua sendo assim um operário enorme da construção permanente e eterna de um Ministério Público maior.